Fala galera, saudações vascaínas, vamos começar aqui esse pós-jogo, né, de Vasco e Maricá. O Vasco venceu o Maricá por 1-0, cumpriu a obrigação, né, fez a sua obrigação em São Januário de vencer a partida, vitória, 3 pontos, consolidado ali, podemos dizer, no G4. Pode terminar a rodada como líder, nesse momento não está sendo, porque o Volta Redonda está vencendo a equipe da Portuguesa, então o Vasco está ficando ali com a mesma pontuação do Volta Redonda, mas nos critérios de desempate o Volta Redonda fica na liderança. Enfim, quando terminar a rodada a gente vai saber, mas o Vasco com pontuação de líder, né, nesse momento no Campeonato Carioca, mesmo começando o campeonato com a equipe alternativa que tropeçou 3 vezes ali no início da temporada, né? 3 jogos, 3 empates. Bom, vamos falar sobre essa partida? Já peço para você, tá chegando aqui no canal, deixa o like, o seu like ajuda demais, tá? Ajuda o vídeo a ser divulgado aqui para mais vascaínos. Tivemos aqui a transmissão da partida, né, no canal Machão da Gama, narração de vascaíno para vascaíno, eu, Mineiro, Tiru, Almirante, enfim, geral ali comentando, analisando, enfim, espero que quem assistiu tenha gostado da nossa transmissão. Se você ainda não sabe, todo jogo do Vasco tem transmissão aqui no canal Machão da Gama com narração, tá? Narração ao vivo aí para você acompanhar. Então já fique ligadinho e a gente conta com a sua audiência. Enfim, vamos lá, vamos falar dessa partida e dessa vitória do Vasco. O Vasco que hoje o técnico Fábio Carille decidiu entrar com uma equipe alternativa, né? Uma equipe mista. Eu acho que a palavra correta para a gente usar nessa situação é essa, uma equipe mista. O Vasco mesclou ali alguns titulares e alguns reservas. Tinha Verratti, tinha Payet, tinha o Jardim no gol, tinha Puma Rodrigues, teve PH no segundo tempo, Vitor Luiz, Cocão, Hugo Moura, enfim, o Vasco foi com uma equipe mesclada. E eu sinceramente esperava mais, mesmo o Vasco hoje com o time reserva, eu esperava mais, esperava que o Vasco fosse ter uma atuação mais sólida em São Januário. Foi um jogo pobre, acho que a gente pode dizer que foi um jogo pobre, um jogo até de certo ponto sonolento, né? Que vem acontecendo também no Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é um pouquinho sonolento, é um pouquinho duro de assistir, né? Vai ficando mais legal só na parte final. Esses jogos iniciais são bem chatos. Acho que na próxima rodada o Vasco já vai ter um desafio bastante interessante contra o Volta Redonda, jogo que vai valer a liderança do campeonato, e o Volta Redonda que está na Série B do Campeonato Brasileiro, está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Com toda certeza, o Volta Redonda dos times de menor investimento é o mais forte, é o que dá mais trabalho, né? Então o Vasco vai ter um teste aí contra o Volta Redonda, jogo que vai acontecer lá na cidade de Cariacica, né, no Espírito Santo. Você, vascaíno do Espírito Santo, vai poder acompanhar o Vasco de perto, né? Até por isso o Vasco deu essa mesclada no time, essa poupada no time, exatamente para poder preservar os jogadores titulares para essa sequência agora de jogos que vai ter pela frente. O Vasco vai ter uma sequência de clássico daqui a pouco também. Até por isso o treinador Fábio Carille decidiu poupar alguns jogadores no jogo de hoje. Eu acho que o Vasco estava bem ali até a parada técnica no primeiro tempo, né? Os 25 primeiros minutos, o Vasco chegou um momento que estava com 70% da posse de bola, só o Vasco ficava com a bola, o Vasco dominando todas as ações ali da partida. Teve uma boa oportunidade com o Vitor Luiz, numa jogada entre o Maxime Domingues e o Puma, né? O Puma, acha o Vitor Luiz sozinho. Ia ser uma assistência linda do Puma, né? O Puma, joga a bola na medida pro Vitor Luiz, mas o Vitor Luiz já com gol aberto, sem goleiro, finaliza muito mal, finaliza como um zagueiro, né? Manda a bola ali na linha lateral. E essa foi a melhor oportunidade do primeiro tempo, que acho que eu posso dizer. Porque depois da parada técnica, o Vasco ficou muito mal, o Vasco não conseguiu ali assustar a equipe do Maricá. E o Maricá também não chegava, né, nesse primeiro tempo. O jogo bem fraco mesmo no primeiro tempo.
Na segunda etapa, o Vasco volta ali com a mesma equipe, volta sem mudanças e o jogo esquisito. Acho que o segundo tempo foi um pouquinho esquisito. O Maricá estava até melhor ali no início do segundo tempo. Teve um lance que o Maricá assustou, o zagueiro Souza, né, que hoje fez uma boa partida, até evitou ali um lance que muito provavelmente sairia o gol da equipe do Maricá, mas um jogo muito pobre ali ainda no início da segunda etapa. E aí o Vasco faz algumas substituições, colocando jogadores do time titular, né? O Vasco colocou o Tietê, colocou também o Paulo Henrique, né? E eu acho que a partir dali o Vasco melhorou um pouquinho na criação, no ímpeto também, teve mais o controle da bola, teve mais oportunidades até achar o gol. Eu não vou dizer achar, porque o gol foi bem construído, né? Um belo gol do Paulo Henrique. Paulo Henrique que marcou na rodada passada, na goleada por 4-1, e hoje também marca um belo gol, né? O Paê começa a jogada, toca para o Paulo Henrique, ele vai levando, passa ali pela defesa da equipe do Maricá e finaliza de canhota, né? É uma característica do nosso lateral direito PH, finalizar com a perna esquerda, ele sempre puxa para dentro e finaliza, ou até às vezes ele até cruza também de canhota, mas finaliza de canhota e marca um belo gol, tá? Um belo gol do Paulo Henrique, coroando aí a sua bela fase, né? A sua boa fase como titular aí do Vasco da Gama, hoje decisivo, marcando o gol da vitória, então sendo decisivo também no ataque, né? O Paulo Henrique. Eu acho que eu posso destacar aqui, de forma negativa nesse jogo, quem não conseguiu mesmo aproveitar essa chance é o nosso Jean Davi, né? O atacante Jean Davi realmente é complicado. Eu acho que o Vasco tem que assumir que errou nessa contratação do Jean Davi, assumir que errou, procurar um rumo aí para o atacante, tentar negociar. Eu acho que o Jean Davi é aquele caso que quanto mais você bota ele para jogar, pior fica para você negociar o jogador, porque quem está acompanhando está vendo que, pô, esse cara é complicado. Então, assim, acho que escantear um pouquinho aí o Jean Davi e começar a procurar clube para ele, porque eu acho que lá no México ele ainda tem uma boa aceitação, porque ele fez boas temporadas lá antes de vir para o Vasco, e aqui no futebol brasileiro não conseguiu se adaptar, ao Vasco, e hoje mais uma partida muito apagada, muito fraca. Eu acho que dá pra gente cravar que o Jean Davi não tem condições, né? Não tem condições, e fica mais uma vez claro, né, a carência que o Vasco tem nas pontas. O Vasco precisa contratar atacante, precisa contratar jogador de velocidade. Cara, a gente vai entrar agora em fevereiro, né? Então a gente já vem falando desde dezembro já. Dezembro, janeiro, olha, o Vasco precisa de ponta, o Vasco precisa de atacante, o Vasco precisa de jogador de velocidade. E até agora a diretoria não conseguiu trazer, né? Então assim, depois não adianta chegar lá em abril, maio, e aí bater o desespero, né? Porque a gente vem avisando desde dezembro. E quando a gente avisa em dezembro, em janeiro, a gente é chato. Ah, o Juninho é chato, o Juninho é corneteiro, ah, o Juninho não gosta da diretoria, o Juninho é isso, o Juninho é aquilo. Aí chega em maio, abril, tá todo mundo desesperado igual. Então, assim, marcar em cima do Marcelo Santana, que mais uma janela bem fraca, né, do Marcelo Santana, Felipe, Pedrinho, para poder trazer atacante, né, de lado de campo. Não dá para as opções do Vasco ser Jean Davi. Não dá. É isso, eu acho que é isso. No mais, jogo fraco, jogo ruim, mas venceu. 1-0 e vamos aí buscar essa classificação para a semifinal, porque o Campeonato Carioca também, o que interessa é só a fase final. Tamo junto, um abraço, saudações, deixa o like. Valeu, fui!